Hammurabi é um comentário de natureza política? Sim, mas que desemboca em duas perguntas de natureza jurídica. Então isso não consiste só em uma mera crítica, embora eu seja, ao governo vigente. Qual a primeira pergunta relevante para fins de prova? Para fins do meu estudo como professor? A primeira é essa. Pode uma medida provisória mitigar a autonomia das universidades? Por óbvio, não. Por quê? Porque acabamos de ver, ela viola, além da LDB, eu só não aprofundei aqui nos artigos da LDB, mas ela viola diretamente a Constituição. Daí o fato dela ser declarada pelo Senado inconstitucional e devolvida incontinentemente ao Poder Executivo. Outra pergunta. Pode uma lei... agora não estou mais falando de medida provisória. Eu estou falando de lei votada pelo Congresso Nacional mitigar a autonomia das universidades? Em olhar geral, a resposta é não. Por quê? Uma lei não poderia mitigar estas autonomias, porque a norma da autonomia da universidade, ela está onde? Olha aqui, na Constituição Federal. Então, para mitigar, para diminuir a autonomia das universidades, seria necessário, primeiro, uma emenda à Constituição, para que o artigo 207 fosse alterado, se não dizer revogado, para que aí outras leis pudessem vir e mitigar a autonomia administrativa, didático-científica e de gestão financeira e patrimonial das universidades. Sem antes uma emenda à Constituição revogar o artigo 207, não poderia uma lei, mesmo tendo sido votada, mesmo tendo sido aprovada pelo Congresso, mitigar a autonomia das universidades. Muito bem, terminamos aqui o nosso inciso primeiro. Vamos dar continuidade então ao estudo do artigo 12. Vamos agora para o inciso 2. Também incumbe às escolas, às instituições de ensino, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Veja que para o legislador, em 1996, o pessoal já não era visto como um recurso, como alguns órgãos até hoje insistem em olhar para o pessoal como um recurso. Quando é que eu sei que o órgão público olha para o seu pessoal como um recurso? Quando lá você tem uma figura de um mini órgão chamado recursos humanos, porque aí o ser humano está sendo tratado como um recurso e não gerenciamento de pessoal, por exemplo. Quando a pessoa é vista como um recurso, assim como os de ordem material ou financeira, naquele órgão você terá um setor de recursos humanos. Quando a pessoa não é vista como um mero recurso, você terá um departamento, uma seção, uma divisão, uma diretoria de gestão de pessoal. O fato é que incumbe a escola administrar seu pessoal, então a escola não vê as pessoas que estão ali dentro como recursos, e sim como pessoas, e seus recursos materiais e financeiros. O que isso quer dizer efetivamente? Quando a gente fala que a escola vai administrar seu pessoal, seus recursos materiais e seus recursos financeiros. Quer dizer que a escola está recebendo mais autonomia, isso mesmo, autonomia por parte do legislador. Falando de administração de pessoal, meus parabéns a todos os profissionais da educação, lembrando que o dia do profissional da educação é o dia 6/8, todo dia 6/8, é o dia dos profissionais da educação. Não é o dia do professor, é o dia de todos os profissionais que atuam na educação. Tanto daquele que está lá no alto do carro alegórico, desfilando, mandando beijo, que seria, por exemplo, a direção da escola, a coordenação, quanto aqueles que estão lá na pista, no chão, empurrando o carro alegórico para ele andar, porque o carro alegórico não anda sozinho. Isso é, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da merenda, o pessoal da manutenção predial, todos esses são indiretamente homenageados
neste dia 6 de agosto, 6/8, porque é o dia do profissional da educação. Então a gente leva em conta aqui não só aquele indivíduo estrito sensu falando, professor, coordenador, supervisor, orientador, não. A gente leva em conta todos aqueles que trabalham no ambiente escolar, do serviço geral à direção da escola. E é muito importante que você perceba que gerir esse pessoal é cada dia e cada vez uma tarefa mais complexa por parte do gestor, por parte do diretor da escola. Porque gerir esse pessoal implica gerir servidores estatutários, que estão sujeitos a um determinado regime jurídico. E detalhe, você tem que levar em conta que eu tenho na escola estatutários que são estáveis e têm certas prerrogativas, e estatutários que não são estáveis e que não gozam de certas prerrogativas ainda, estão em estágio probatório. Então você tem aplicabilidades de direitos e obrigações distintas só dentro da classe dos estatutários, que o indivíduo como diretor tem que gerir. E o estatutário é o único tipo de agente público que encontramos na escola? Não, nós temos o seletista. Geralmente na figura do professor temporário, que é submetido a um regime jurídico totalmente diferente do regime estatutário e que também tem que ser gerido em seus direitos, deveres e prerrogativas pelo gestor da escola. Nós temos os servidores terceirizados, geralmente encontrados na área de merenda escolar ou manutenção da limpeza da escola, que é outro trabalho, outro regime, outra administração que a escola tem que lidar. E agora, por último, em muitas escolas, principalmente aqui no Distrito Federal, nós temos a figura do militar. É o militar dentro das escolas cívico-militares. Virou modinha aqui no Distrito Federal pegar escolas que têm problema com disciplina e militarizarem essas escolas, colocarem militares para ministrarem aulas e assegurar a disciplina dentro das escolas, a disciplina dentro das escolas, e inclusive padronizar os alunos, fornecendo a eles inclusive uniformes em padrão quase que militar. Temos aqui uma reportagem que informa que o governo quer 216 escolas cívico-militares e Bolsonaro fala em impor o modelo. Não é consultar a comunidade para ver se ela quer, não. Então a gente deixa aqui, para título de aprofundamento do seu estudo, um link que você pode clicar para saber mais sobre todo esse processo. Processo eu que particularmente não recomendo, porque quando você militariza um aluno, quando você militariza uma escola, você impõe uma disciplina coercitiva e restritiva, que faz com que o aluno não alcance os principais objetivos da educação, que faz com que esse aluno se torne apenas mais um tijolo na parede. Nós conhecemos muito bem essa frase, nós conhecemos muito bem essa música. Esse tipo de modelo educacional impede que o indivíduo alcance o que é, Murabi? O senso crítico. Prescrito no artigo 35, inciso 1º, impede, é impeditivo. E impede que ele alcance o senso reflexivo, prescrito no artigo 46, inciso 1º. Por quê? Porque a disciplina e a doutrina castrense não são itinerários pedagógicos que proporcionem o pensamento crítico e o pensamento reflexivo. Não é um modelo que eu gostaria para meus filhos. Enfim, falando de gestão de material, incumbe a escola gerir, por exemplo, o seu material de estoque para fins de merenda escolar, o seu material de estoque para fins de trabalhos administrativos, papel, toner, caneta, entre outros. É uma incumbência da escola fazer a gestão desse material. E em matéria de gestão financeira, incumbe a escola, por exemplo, fazer a gestão do caixa, isso mesmo, o famosinho caixa escolar. Toda escola tem o seu caixa e ela vai gerir, óbvio, obedecendo às normas de gestão de direito financeiro
público e fazendo toda uma contabilidade desta gestão. Muito bem, vamos agora começar com o inciso terceiro. Diz o inciso terceiro que incumbe à escola assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Repetindo, a escola vai assegurar o cumprimento de dias e horas. Não estamos aqui ainda falando de frequência escolar. Então a escola vai assegurar o quê? O cumprimento dos dias letivos, já vou falar quantos dias são, e das horas-aula estabelecidas. E falar de cumprimento de dias letivos e horas-aula estabelecida é diferente de falar de frequência escolar mínima. Isso aí nós veremos mais à frente, ainda aqui dentro do artigo 12. Mas por enquanto eu estou falando de dias e horas. Então eu estou me remetendo em primeiro lugar ao artigo 24, inciso 1º. 24, inciso 1º, porque eu estou seguindo aqui a sequência de artigos da LDB. O artigo 24, inciso 1º, informa que a carga horária mínima anual será de 800 horas. Quando eu falar de horas e carga horária, você vai ver o texto assinalado em vermelho. Então, essa carga horária mínima de 800 horas, ela é, segundo o artigo 24, inciso 1º, destinada apenas ao ensino fundamental e médio. Hammurabi, e a educação infantil não tem uma carga horária mínima anual? Tem, mas ela não está aqui neste artigo. Vamos ver já já o da educação infantil, que por coincidência será uma carga horária idêntica. Mas esse não é o ponto. O ponto é que no 24, inciso 1º, falamos de no mínimo 800 horas, e essas mínimas 800 horas do 24, inciso 1º, estão direcionadas ao ensino fundamental e ao ensino médio. E temos o mínimo de 200 dias. Quando eu falar em dias, vou estar assinalando em azul 200 dias de efetivo trabalho escolar, por óbvio, excluído o tempo reservado aos exames finais, provas finais, se houverem provas finais. Bem, falando da educação infantil, a carga horária mínima anual, segundo o artigo 31, inciso 2 da LDB, ela será também de 800 horas. Coincide com a carga horária do ensino fundamental. Mas veja, não está lá no artigo 24, inciso 1º. Está aqui no 31, inciso 2. Mínima de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. E cabe aqui estabelecer uma divisão, prescrita aqui no inciso 3º. O atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para turno parcial. Então a criança que estuda em turno parcial, ela estuda por no mínimo 4 horas. Então se ela estuda por 4 horas até 6 horas e 59 minutos, repetindo, 6 horas, 59 minutos, 59 segundos. Rádio Relógio falando com você. Nossa senhora, tirei isso do fundo do baú. Rádio Relógio, escutava isso quando era criança, indo lá para a primeira série, segunda série, terceira série do ensino fundamental, lá no tempo de vovó mocinha. Voltando, então, artigo 31, inciso 2, no mínimo 4 horas, de 4 horas até 6 horas e 59 minutos e 59 segundos, é turno parcial. 7 horas, intervalo fechado, completou a 7ª hora, fechou o intervalo, já não é mais turno parcial, é jornada integral. Então, turno parcial incumbe a escola assegurar a carga horária. Então, se é turno parcial, é carga horária diária que vai de no mínimo 4 até 6 horas e 59 minutos. Se for integral, 7 horas para cima. Perfeito? Então, isto posto, entendendo essa parte, vamos aqui fazer um apanhado geral. Então, turno parcial, lembrando, horas, eu assinalo em vermelho, dias em azul. Se eu tenho um tempo de 800 horas anuais e ele for dividido por 200 dias, nós teremos um total de 4 horas por dia, no mínimo. Agora, se eu tenho um turno que ele é integral, então eu vou ter que ter 1.400 horas. Por quê? Porque é 1.400 dividido por 200, opa, pulou demais, volta, tá maluco isso?
1.400 dividido por 200 vai me dar o mínimo de 7 horas. Isso mesmo, o mínimo de 7 horas. Então, eu teria cargas mínimas de 800 horas ou 1.400, conforme o período. Se for período parcial, 800 horas. Se for período integral, aí teríamos, no mínimo, 1.400 horas. Daí, podem surgir uma série de perguntas que normalmente surgem, uma série de dúvidas que normalmente os alunos acabam por perguntar em sala de aula. Entre elas, as que estou vendo mais frequente agora no ano de 2020 são as seguintes. É possível o ano escolar ter menos de 200 dias? Essa é uma pergunta muito frequente. A resposta você vai encontrar na nossa aula de número 44, que você não assistiu ainda, porque estamos na aula de número 36. A aula de número 44 vai falar do artigo 23, parágrafo 2º da Constituição, perdão, da LDB. E você vai ver lá que sim, é possível, de acordo com a LDB, o ano letivo ter menos de 200 dias. O que ele não pode ter é menos de 800 horas. Inclusive, no ano de 2020 foi publicada uma medida provisória por parte do governo autorizando os sistemas de ensino, por ocasião da pandemia do coronavírus, a terem anos letivos inferiores aos 200 dias, desde que mantivessem as 800 horas. Uma medida provisória totalmente inócua. Por quê? Porque a LDB já permite esse tipo de composição. Uma outra pergunta que pode ser feita é: férias e feriados podem ser remanejados? Sem dúvida alguma, observamos isso no ano de 2020 por ocasião da pandemia do coronavírus. Outra pergunta: o ano escolar coincide com o ano civil? A resposta é não, não necessariamente. O ano civil acaba no dia 31 de dezembro. O ano escolar geralmente acaba antes, ali entre o dia 15 e 20 de dezembro, quando acaba o ano escolar. Não obstante, o ano escolar não está atrelado ao ano civil. Ele pode terminar antes e, como você pôde observar ao longo do ano de 2020, inclusive depois do encerramento do ano civil. Ele pode terminar depois. E por último, uma outra pergunta que pode ser feita por parte de seus alunos é que, havendo vontade política e o ano escolar, ele pode aceitar os dias de aula que foram feitos à distância? A resposta é sim. Havendo vontade política, pode ser aprovada uma legislação que autorize sim os sistemas a computarem como efetivos dias letivos os dias que foram ministrados pelos docentes e instituições de ensino na forma de EAD. Até porque existe permissividade de uso da EAD, da educação à distância, inclusive no ensino fundamental, em situações de emergência prescritas na LDB. Mas aqui, para que a coisa fizesse ou ficasse bem amarradinha, o melhor seria a aprovação de uma lei permitindo que isso acontecesse em todas as etapas da educação básica. Perfeito? Bem, com isso terminamos o inciso 3º e vamos agora para o nosso inciso de número 4.